Gravando! Bom dia a todas as ouvintes e todos os ouvintes do nosso podcast de sucesso Subsonoro, falando de psicologia e outras ciências sociais relacionando com cultura. Aqui quem fala é Jean e ao meu lado está meu companheiro de aventuras, meu todinho. Lucas, como é que você tá? Bom dia a todo mundo, eu sou o Lucas e estamos aí, né? Na expectativa, né? Pela luta entre o Hulk iraniano e o brasileiro. Mas até lá a gente vai fazendo episódio e esse é o sexto. Vai ser transmitido isso em algum lugar? Não sei. Eles não lutam no Eu espero UFC, que sim, né? eu espero que sim. Bem, nós estamos fazendo hoje nosso episódio da série cultural, porque nós temos uma série em que a gente comenta certas obras da cultura com suas relações na psicologia e na sociedade, e outra que a gente comenta da psicologia e atuação do psicólogo. Hoje a gente vai falar de cultura, mas a gente não é o Choque de Cultura. Isso. E, antes de falar sobre o tema, eu só queria dizer uma coisa. Ele é um mistério. Vamos ter que investigar esse tema. Pois é, cara. Será que vocês conseguem revelar esse enigma? Descobrir do que ele está falando? Será que vocês riram dessa piada? Isso eu já sei que não. Você já sabe que não, né? Enfim, isso já está anunciado. Parece ser mais engraçado na minha cabeça. Mas bem. Mas fala aí, Lucas, Mas é isso. Vamos falar de romance policial e histórias de detetive. Antes de começar o episódio, vamos fazer só alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é que nós estamos gravando no dia 21 de março. Na quarta-feira da semana passada, no dia 13, já estamos carecas de saber que numa escola estadual no município de Suzano, que é aqui na Grande São Paulo, houve um massacre que foi feito por 2 ex-alunos da escola e acho que foram ajudados por um terceiro. Queria falar em nome de nós dois aqui, deixar o nosso pesar pelas vítimas e a escola também, a família das vítimas, pelo que estão passando e tal, que recebam toda a ajuda necessária e que, além disso, também a própria educação como um todo possa refletir sobre esses episódios e quais as tarefas que eles anunciam, assim, para a educação. Vale a pena recomendar o nosso terceiro episódio, que foi sobre fracasso escolar. Mais pro final do episódio a gente fala um pouco sobre a tarefa da educação de não ser só um meio de ensinar conhecimentos formais para as pessoas, mas também de criar cidadãos, de humanizar as pessoas. Isso tem tudo a ver com a realização desses massacres. Esses massacres mostram que a educação não tem sido bem sucedida nesse seu objetivo mais amplo. Porém, mais pra frente a gente vai fazer um programa mais específico, tanto com respeito aos fóruns desse submundo da internet, que são os chans, a Deep Web e tal. Os incels, né? Os incels, esses grupos... de ressentimento, né? Exatamente, que envolvem esse ressentimento contra a instituição, a autoridade e tal. Vamos falar sobre isso mais pra frente. E também sobre saúde mental e infância e juventude. São 2 temas importantes, mas a gente precisa estudar mais, quem sabe pensar em convidados interessantes para falar sobre isso, tá bom? Perfeito. E também, quando a gente já tiver lançado esse episódio, já vai ter estreado o nosso Twitter, a nossa página do Twitter chamada Subsonoro, Psicologia, Sociedade, Cultura e outras coisas. A gente vai pensar melhor no tema. E que a gente pretende, então, começar a andar por esses áreas da internet escrita também. É um ambiente nosso, cheio de robôs, mas a gente tem nossos instrumentos para usar eles. Estaremos na twittosfera enchendo o saco de todo mundo aí, do jeito que a gente sabe fazer. É possível que você, um dos nossos 5 ouvintes, já esteja sendo seguido pela nossa página quando a gente lançar esse episódio, hein? É isso. Então acompanha a gente no Twitter, vale a pena dizer também que a gente tá no Spotify, no Player FM, no Castbox e também no SoundCloud. E no YouTube. E no YouTube também. Então você pode procurar a gente em qualquer uma dessas plataformas. Os links estarão sempre na postagem. Estamos tentando colocar o podcast no iTunes. Não dá certo e a gente
A gente não se importa muito com o iTunes, na real, mas a gente também vai tentar colocar nesse Google Podcasts, que é uma coisa que um amigo meu falou que é novo, assim, mas fica aí o recado, assim. É isso. Temos também um acontecimento pequeno, porém memorável, que é que na semana passada, semana de lançamento do episódio da prisão, a gente atingiu 100 visualizações totais no SoundCloud, sem contar, né, o 5º episódio. Uhul! E... Uhul! Então, parabéns aos 5 ouvintes que propiciaram essas 100 visualizações. Ouvindo, cada um deles ouviu 20 vezes a gente. 20 vezes a gente já. Então isso merece uma pequena história, que é que eu treinei taekwondo durante um tempo da minha vida e o meu professor dizia que a gente tinha que se orgulhar das nossas conquistas, por menores que elas fossem. Então, esse momento é um momento de conquista, sem vergonha, mas com um pouco de piada autodepreciativa, assim. De todo jeito, fica um abraço aí pro Daniel Júnior, que foi uma pessoa muito importante para mim. Então... Um abraço, Daniel. Você é importante para um amigo meu, então você é importante para mim também. A gente já tem o compromisso de regravar essa mensagem quando a gente tiver 100 mil ouvintes, olha só. 100 mil ouvintes. Faça a gente chegar nos 100 mil ouvintes e que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz, assim, eu não prometo nada. Então vocês não estão vendo, mas a gente tá dando aqui um brinde com 2 copos de água e à medida que a gente for crescendo, a bebida vai ficando mais sofisticada também. É, perfeito. Tá certo? Acabou a introdução. E sabe o que acabou também? Acabou o verão! É isso, estamos aqui comemorando também o fim do verão e aguardando ansiosamente os dias de inverno. Esse é o primeiro episódio sem o ventilador. Comemorem com a gente, porque isso é um motivo de comemoração. Desliguem os seus ventiladores e prestem atenção no episódio que vem agora. O nosso tema hoje são histórias de detetive e romance policial. A gente vai ver que tem muitas variedades dentro desse gênero, mas eles sempre têm a ver com a solução de um mistério. E a solução de um mistério, falando de uma forma mais abstrata, é a busca de uma verdade. Essa estrutura, a busca de uma verdade, ela está presente durante praticamente a história da humanidade como um todo, mostrada em histórias e outros tipos de formas culturais. Desde histórias da Mesopotâmia antiga até mesmo mitos gregos, e contém essa face de investigação e descoberta de uma verdade. Para falar de um que é bem famoso, principalmente na psicologia, o mito do Édipo, né, que deu origem até ao complexo de Édipo, tal, apesar de não ter muito a ver uma coisa com a outra, mas no mito de Édipo, o Édipo está descobrindo também qual vai ser o destino dele. E tem inclusive a charada da esfinge, que ele tem que usar o pensamento para descobrir qual é a resposta. Tá? Então isso está muito presente na história da humanidade, faz parte da construção humana da verdade, que pode ser um processo árduo, passível de falha, mas um processo extremamente importante da nossa história. Durante muito tempo, a construção da verdade ela foi sempre aliada com a ideia de Deus e com a intervenção e a vontade divina. No mito do Édipo, isso também está presente, a vontade dos deuses e o destino. Deixa eu só fazer uma pergunta nisso. Então quer dizer que tipo, a relação com Deus e com a religião seria um modo de como desvelar essa verdade por trás da realidade ilusória, assim, seria mais ou menos? Isso. A verdade seria sempre, essa verdade teria esse papel de algo a ser desvelado, assim, algo a ser revelado, assim. Isso, também. Também tem a ver com isso, mas eu diria que a Deus e qualquer tipo de intervenção divina, eles eram forças necessárias ao descobrimento dessa verdade. Mais recentemente, isso mudou, principalmente com o final da Revolução Francesa, a gente desbancou Deus e colocou a razão como centro dessa máquina de descobrir verdades. Uhum. E é nesse contexto que o romance policial ganhou uma grande notoriedade e surgiu. E o começo do romance policial como sempre qualquer começo dos nossos episódios, no século XIX. A gente vai passar pro século XX daqui a pouco. A gente tem esses planos, assim. Não é à toa, né? Porque o século XIX, de fato, é o século também de surgimento da psicologia. Então, muitos dos temas são caras da psicologia são contemporâneos a esse século, assim, né? Então, vamos lá. Quais são os fatores que possibilitaram o surgimento dos
romances policiais, como são surgidos, né? O primeiro, eu acho que algo bem necessário para falar disso é o surgimento da polícia, que é uma história interessante, como foi esse surgimento, assim. A gente tem uma ideia de que a polícia sempre teve uma espécie de relação de oposição ao crime, porque é a função dela. Mas, na verdade, os policiais, anteriormente, eram recrutados entre ex-condenados, porque eles conheciam melhor o mundo do crime e tinham uma imersão nessa realidade que possibilitava a eles investigar, certo? Empiricamente, por meio dessa experiência, conseguir solucionar os problemas, assim, né? E o mais famoso dele foi o Vidocq, que lançou em 1828 as suas memórias. E é interessante lembrar dele porque o que vai vir de romance policial vai vir em oposição a essa figura do Vidocq, que seria esse policial ex-condenado e que tem um método de investigação mais empírico, assim, e menos dedutivo. Em oposição à polícia, se consolida a figura do criminoso. E do criminoso, uma vez que a polícia é instituída, né, isso significa que ela se torna uma instituição aliada, relacionada com o Estado e o poder oficial, os criminosos se tornam inimigos da sociedade. Só para lembrar, né, que a gente falou no episódio anterior, de sistema prisional, de uma certa mudança em como vai sendo concebido o crime. Se anteriormente o crime era concebido como um ato e era julgado o ato, posteriormente vai sendo julgado o indivíduo por trás do crime e vai se criando esse conceito da periculosidade, de que o próprio indivíduo tem uma personalidade que é perigosa e é uma personalidade que existe em oposição ao resto da sociedade. Isso. E isso é importante para designar que são os vilões do romance policial e esse arquétipo do gênio do crime, né? E o criminoso, ele é perigoso por uma série de motivos. Obviamente, pelos atos violentos e pelas agressões que ele comete, mas ele também é perigoso porque ele se esconde. E ele se esconde na multidão, que para nós, especialmente nós que moramos em São Paulo, é um dado. Assim, desde que eu nasci, eu acho que eu não conheço outra coisa que não multidão. Mas a multidão, ela começou a surgir nas grandes cidades industriais também no século XIX. Até então você tinha aglomerados, já tinha cidades, tal, aglomerados de pessoas, mas nada parecido com o que foi a Inglaterra do século XIX, a França do século XIX, onde você tinha, principalmente nas cidades industriais, a massa de trabalhadores que usavam o transporte, circulava pela cidade e criou essa situação onde então havia essa multidão de pessoas, onde todos eram absolutamente anônimos e desconhecidos. Você tem esse misto de massificação, onde você tem essa massa de pessoas indiferenciadas, e ao mesmo tempo um isolamento total, porque são pessoas que se desconhecem. Eu acredito até, opinião minha, que isso mantém-se um pouco até hoje, em que você se vê no meio de uma multidão, mas sem poder confiar em ninguém, porque você não conhece ninguém que está perto de você. Quem já pegou o metrô sabe um pouco como é isso. Então o criminoso, ele pode se esconder na multidão. Então se também tem esse contexto no qual é preciso identificar numa multidão de pessoas desconhecidas e aparentemente iguais quem seria o criminoso, a pessoa específica, o vilão. Então a multidão e o surgimento das grandes cidades também é um outro fator importante para entender o surgimento e o sucesso também dos romances policiais. Isso é a conexão que o Walter Benjamin faz, né? O Walter Benjamin foi um crítico literário que estudou também a multidão, a massificação, principalmente nos poemas do Baudelaire. Deixamos na referência um livro dele. E outra coisa que aconteceu e se consolidou muito durante o século XIX foi o tal do positivismo, que era encarar a vida com positividade, alegria e tudo mais, né? Não, senão é a segunda piada sem graça que eu faço. Eu vou tentar... 3, você tá fora, eu vou fazer o programa sozinho. Claro. Não, mas então, outra coisa que surgiu foi o positivismo. Essa postura de busca pela verdade por meio de uma busca das leis universais que regem os fenômenos. Então tem um pressuposto de que todos os fenômenos, toda a nossa realidade, tudo que existe, incluindo os pensamentos e sentimentos humanos, não só a natureza, é regido por leis universais. E que a ciência deve, portanto, revelar essas leis universais e conhecer essas leis universais para conseguir atuar no mundo, digamos. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou mais cedo, que é com a saída de Deus do jogo e a entrada da razão e da ciência.
Porque antes as coisas eram compreendidas até então, né, de maneira geral, por conta de leis, vontades divinas, vontade de Deus. Existia uma lei, mas ela era a lei de Deus. Com a Revolução Francesa, passou a predominar na sociedade a ideia de que a razão e os próprios homens, né, homens no sentido da humanidade, não homens gênero, os próprios homens determinariam as leis da sua existência. E isso foi, aos poucos, se modificando para criar esse sistema filosófico, político, social, que recebeu o nome de positivismo, que tem a ver com isso que o Jean falou, que é o pressuposto de que existem leis naturais ao mundo e caberia a nós conhecê-las. E para isso é preciso ter um método rigoroso, que é o método científico, a ciência aliada com essa visão de mundo, que permitiria então a gente conhecer essas leis universais das coisas e dos fenômenos. E um método que permite a exclusão dos fatores subjetivos por trás do conhecimento. A exclusão dos nossos vieses, das nossas preocupações, dos nossos desejos. Um método que permitiria, digamos, superar a influência que esses fatores subjetivos têm sobre o próprio conhecimento. E chegar no que seria uma verdade objetiva pura. É algo interessante, talvez, falar sobre o positivismo. Ele nasce também num certo contexto político, e ele influencia esse contexto político tentando, pelo menos inicialmente, com o Comte, incentivar uma postura de conformismo. E o que eu estou falando não é exagero, assim, o Comte ele incentiva explicitamente uma função da ciência como algo que produz o conformismo social. Para isso eu só queria ler uma citação dele para mostrar que não é exagero. Do livro da Minayo, eu não consegui tirar achar ainda a obra de onde ele fala isso, mas a Minayo cita algo impressionante dele. Vamos lá. O positivismo tende, poderosamente, pela sua própria natureza, a considerar a ordem pública pelo desenvolvimento de uma sábia resignação. Porque não pode existir uma verdadeira resignação, isso é, uma disposição permanente a suportar com constância e sem nenhuma esperança de mudança os males inevitáveis que regem todos os fenômenos naturais, senão através do profundo sentimento dessas leis inevitáveis. A filosofia positiva, que cria essa disposição, se aplica a todos os campos, inclusive aos males políticos. Ou seja, o que ele está falando? O positivismo tem que mostrar quais leis da nossa sociedade são inevitáveis para as pessoas perderem totalmente e perderem irreversivelmente o desejo de mudança da sociedade. Assim. Notem, então, esses dois aspectos. Primeiro, o de que existe uma verdade essencial da natureza, mas também da sociedade, quando essa filosofia é aplicada à sociedade, e que existe um método ou uma forma de pensar que, livre dos vieses e da influência das nossas imperfeições humanas, digamos assim, atingiria essa verdade, mostraria ela para todos. E que essa postura estaria a serviço de uma certa noção de progresso da nossa sociedade. E geraria um certo caráter conformista em relação à ordem estabelecida, digamos. Porque essa postura ela vai estar presente nos principais personagens detetives, pelo menos do romance Enigma, que a gente vai falar mais sobre. Vai ser o começo do romance policial. Sim. A última coisa que vale a pena ressaltar do século XIX, que tem a ver com o surgimento do romance policial, é o jornal se tornar um meio de comunicação popularizado, com grandes tiragens, que muitas pessoas liam, então um jeito das pessoas acessarem as notícias. E o jornal, que era impresso e tal, ele tinha várias colunas, e uma coluna muito comum nos jornais, e até bem famosa, era uma coluna que se chamava Fato do Dia, onde se escrevia sobre basicamente qualquer coisa que fosse estranha, extraordinária, imprevisível, interessante. Isso variava desde acontecimentos esquisitos, tal pessoa, sei lá, o príncipe de tal lugar está visitando Londres. Clique aqui e veja o que aconteceu. Clique aqui e veja o que aconteceu. Você foi o 10º... Você foi o usuário 1 milhão. Clique aqui para receber seu prêmio. Enfim, mais ou menos isso, assim, no sentido de captar a atenção mesmo de quem lesse e promover um certo, sei lá, um certo prazer lúdico, assim. E uma das coisas que era publicada na coluna do Fato do Dia eram crimes estranhos e não resolvidos pela polícia. E foi a partir desses crimes que o Edgar Allan Poe, que foi o primeiro cara que inaugurou o romance policial, criou as histórias dele.
acho que então dá pra dizer que o romance policial ele nasceu numa relação íntima com a realidade factual, assim, digamos, né? Com o jornalismo mesmo, assim. Sem exagero, o próprio Edgar Allan Poe tem um romance chamado O Mistério de Marie Roger, Marie Roger, Maria Roger. Maria Rogério. Maria Rogério, perfeito. Em que ele pega um assassinato que ocorreu nos Estados Unidos e que ele conhece todos os detalhes pelos jornais e transpõe isso para Paris e tenta aplicar na literatura um método de dedução em cima desse assassinato, assim, quase como se fosse um experimento mesmo lógico dele, assim, né? O Edgar Allan Poe inventou um detetive que era o Dupin, ou Dupin, não sei como se fala isso. Dupin parece mais correto. E ele aparece em 3 contos do Edgar Allan Poe. Esse que é O Mistério da Marie Roger, Crimes da Rua Morgue e A Carta Roubada. E nesses 3 contos, o Dupin é esse detetive, que é um cara sobre o qual a gente não sabe muita coisa, ninguém sabe muito bem quem é ele, assim, onde ele mora, qual que é a da vida dele, mas sabe-se que ele tem uma capacidade de inferência dedutiva, lógica, muito superior à de qualquer pessoa. Então você tem esse colega dele, que também eu não lembro se tem um nome específico, não, nem tem, mas acho que não. O narrador. Mas é o narrador das histórias. E ele é anônimo. Anônimo, nesse caso, portanto, que conta, então, de crimes que o Dupin toma conhecimento e resolve de um jeito que ninguém, na época, conseguiria resolver. Então a gente tem 2 personagens principais, o narrador e o protagonista, né? E esses 2 personagens principais, eles não têm background, não têm histórico, não têm motivação, não tem nenhuma certa construção de personagem. Eles são quase que máquinas acessórias para o andamento da história. Tanto que é bem comum ouvir essa comparação do Dupin com a máquina de pensar. Né? Isso. Que seria o núcleo. O que é o importante da história não seriam os personagens, nesse caso seria o mistério em si, o enigma a ser resolvido. Tanto que nesse começo do romance policial e nesse gênero que ficou conhecido como romance enigma, sim, existem praticamente 2 histórias concomitantes. Uma que é a história do crime, que é o que aconteceu, digamos, nos crimes da Rua Morgue, por exemplo, os corpos que são encontrados dentro do apartamento, e a história do inquérito, que é a história da investigação do detetive sobre aquele crime. O que importa no romance enigma é a história do inquérito, que é o que chama a atenção do leitor é a capacidade dessa máquina de pensar, que é o Dupin, mas também são outros, a gente já vai falar, de investigar por meio da sua razão e analisando cada rastro, cada marca específica deixada pelo criminoso e chegar por meio de um método rigoroso e científico, vejam só a relação com o positivismo, na verdade do crime, que tá suposta. É óbvio que alguém vai ser o criminoso e que este crime pode ser deduzido e analisado por meio de uma investigação racional e lógica, e, além disso, a lógica de dedução ela precisa ser demonstrada para o narrador, que depois vai demonstrar para o leitor. E essa lógica de dedução, ela não é focada só no crime, né? Ela é esbanjada para todos os momentos em que é possível ela ser aplicada, assim. Essa relação com o positivismo é bem interessante porque o Dupin, o narrador, esse narrador anônimo, que seria um amigo do Dupin, ele narra diversos momentos em que o Dupin ele adivinha coisas sobre as outras pessoas, sobre o que outras pessoas estão pensando. Tem a ver com uma corrente chamada associacionista, uma corrente de pensamento dentro do positivismo que identifica que os nossos pensamentos todos eles têm uma relação de associação uns com os outros e que seria possível conhecer o caminho dos nossos pensamentos se a gente conhecesse essa cadeia de associações entre um pensamento e outro. E digamos que o personagem do Pan seria alguém que consegue fazer isso, ver um acontecimento e derivar então do que vai vir de pensamento do futuro e inclusive responder a isso sem a pessoa ter falado, assim, tem esses episódios, né? E é interessante talvez só fazer uma passagem disso para o começo da psicanálise, que isso influenciou fortemente o Freud nas suas origens, assim, ele tinha talvez essa confiança de que por meio de um método ele conseguiria conhecer essa verdade profunda por meio dessas doenças mentais, que na época era a principal preocupação dele, começou com os estudos sobre a histeria.
E ao longo da teoria dele, ele foi aceitando cada vez mais uma certa complexidade irredutível do ser humano, entendendo esses fenômenos do inconsciente como derivados de uma dinâmica de conflito entre forças diferentes da personalidade, e que assume formas singulares para cada pessoa. Portanto, não segue uma lógica linear, que nem essa lógica associacionista. Como todo assunto na psicologia, assim, dois psicólogos não vão ter a mesma opinião sobre isso. Mas, especialmente nos primeiros textos do Freud, está escrito por ele que havia ali uma intenção dele de descobrir, digamos, as leis básicas e essenciais que regem a psique humana. Se depois ele abriu mão desse projeto ou não, se ele deixou de ser cientificista, positivista ou não, aí é uma discussão que a gente pode fazer em outro episódio, até se for o caso, que ela é bem interessante e acho que rende boas discussões também. A gente sabe que é polêmico, mas se alguém pegar e abrir os estudos da histeria, não dá pra... Eu não sei. Pra mim, a minha posição é muito fortemente de que ele, pelo menos nas origens, tinha uma influência positivista muito grande. E bem, do Dupin, talvez pelo jeito até que a gente descreveu, já é claro que derivou o Sherlock Holmes, que é o detetive mais famoso do mundo, que foi o personagem criado pelo Conan Doyle, que um fato curioso que é que o Sherlock Holmes ele fez tanto sucesso na época que as pessoas não sabiam dizer se ele tinha existido ou não. Tinha muita gente que defendia que o Sherlock Holmes ele era uma pessoa que realmente existiu e que o Conan Doyle tinha se inspirado nele. Eles mandam cartas até hoje pro endereço... Mandam cartas até hoje pro endereço do Conan Doyle pedindo novas histórias, comentando histórias antigas e tal. Pro 21B Baker Street, que é o endereço que ele descreveu que era onde o Sherlock Holmes morava. Ah, eles mandavam pro... Agora eu entendi o que você quis dizer. O Conan Doyle, ele inventou uma rua que existiu de verdade, então acabou gerando isso, assim. Tanto que tem um museu lá em Londres, nesse lugar, assim. Criaram um museuzinho do Sherlock Holmes lá. Enfim, então o Sherlock Holmes surge também aí já no final do século XIX, começo do século XX, com muitas características parecidas com a do Dupin, essa cara de ser uma máquina de pensar, com um raciocínio que ninguém entende muito bem como que ele pensa desse jeito, como que ele é capaz de pensar tão bem, mas quando ele explica o pensamento dele é algo que faz sentido. Então, quase como se fosse inevitável, né? Quase como se fosse inevitável, né? Tem um exercício da razão muito forte e tal, mas o Sherlock Holmes, ele é um personagem um pouco mais redondo, como se costuma dizer, porque ele tem algumas características humanas, imperfeitas, ele tem um problema de uso de cocaína, de ópio, ele tem morfina e tal. Então você tem essas características que tornam ele um pouco mais humano, mas na minha opinião, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que ele continua, o cerne dele e o cerne do fascínio pelas histórias dele é porque ele é uma máquina de pensar, não é pelo problema dele com a cocaína ou com a morfina. Eu concordo, mas eu acho que é interessante ver esse desenvolvimento progressivo ao longo dos diferentes autores, no qual os personagens começam a ganhar uma importância cada vez maior em relação à trama em si. O próprio narrador também ele ganha importância, ele ganha o nome, por exemplo, o Watson. Ele passa a ser um personagem também com suas motivações, com uma certa história de vida e com sentimentos que guiam as ações dele. Tanto que tem até conflitos. Ele não é só um cara que anota as memórias do Sherlock Holmes. Assim. Ele escolhe ativamente o que ele vai publicar, de acordo com os critérios dele, assim, com o que ele acha mais interessante. E a forma com que ele publica. E tem até os momentos em que o próprio Sherlock Holmes critica ele por isso e fala, não, você tá escrevendo de um jeito muito impreciso isso, assim, tipo, Sherlock Holmes queria que o Watson publicasse ele numa linguagem muito mais científica, assim, do que o que o Watson cria, assim. Né? O que já também é uma marca dessa diferença entre os dois personagens, que vai ser um traço muito importante desse tipo de romance policial, que é a diferença entre o detetive e o narrador, né? O detetive ele é muito mais científico, assim. Há quem diga que o detetive é quase um cientista vestido de detetive, assim. E o narrador é uma pessoa muito mais próxima do leitor em termos da sua capacidade intelectual. O narrador é o orientando. Assim. O narrador é orientando ou o discípulo que tenta acompanhar o mestre. É um pouco isso, né? Assim. Sim. E ele serve pra gente, o leitor médio, se identificar com ele, né? Porque se a gente acompanhar essa cadeia de raciocínio do Sherlock Holmes, não seria nenhum mistério pra gente, assim, não teria surpresa, não teria um momento
o momento de descoberta do enigma, assim. Seria o mesmo que o Mr. M falar o que ele tá fazendo, revelar o segredo da mágica enquanto faz a mágica, sabe? Isso. A coisa é legal porque ele revelava depois de ter feito a mágica, e que daí a gente tem uma surpresa e uma confusão inicial que depois é desvelado, né? Então essa separação, né, entre o narrador e o detetive, ela cria essa dinâmica interessante. Isso tudo, vale a pena dizer agora também, era muito pensado pelo escritor, tanto pelo Conan Doyle, mas voltando um pouco atrás no Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Poe tem textos escritos sobre como escrever um romance policial. E a gente falou aqui que uma marca desse romance enigma, né, que seria essa primeira forma do romance policial, ela tem muito forte a presença do raciocínio lógico, da questão do critério, do rigor científico e tal. E o Edgar Allan Poe defendia que isso era absolutamente necessário para quem fosse escrever um romance policial. Quem escreve um romance policial, segundo ele, tem que seguir um critério absolutamente lógico e rigoroso. Ele tem que saber do começo ao fim qual vai ser o desenvolvimento da história, aonde ele quer chegar e como chegar lá, sabe assim? É só esse absoluto desenvolvimento lógico que é capaz de causar esse espanto, essa surpresa, essa admiração mesmo dos leitores. Não é né? só o detetive, que é um cientista, mas o próprio escritor é um certo cientista. É isso, o próprio escritor assume essa função científica, lógica, rigorosa no seu método de escrita, né? Também tem uma preocupação com isso, assim. E é interessante talvez eu pegar essa mudança de metodologia do Holmes pro Dupin. Enquanto o Dupin tinha um método puramente dedutivo e resolvia as coisas sem nem sair de casa, o Holmes às vezes tem também resolve o romance a posteriori, resolve o mistério depois que aconteceu e numa postura dedutiva, mas ele, digamos que ele tem uma postura mais farejadora também, né? De buscar rastro, de usar procedimentos científicos de análise de tipo sanguíneo e tudo mais, para ajudar ele a deduzir e relacionar as pistas. Ele começa a incorporar técnicas de investigação que são técnicas policiais. Inclusive, o Conan Doyle, ele era, falando um pouco da biografia dele, né? Ele era um conhecedor da medicina e também de algumas técnicas policiais. Então ele incorporou tudo isso no romance, e tudo isso traz um ar de verossimilhança, de proximidade com a realidade, tanto que é aquilo que a gente dizia, né? Muita gente acreditou que o Sherlock Holmes realmente existia. Tamanho era o grau de realidade de tudo isso, né? E interagiam com o autor, Conan Doyle, e até exigiam coisas dele, né? Isso, exatamente. Isso é uma coisa inédita na literatura, pelo menos até esse momento, assim. Tipo, isso marca uma passagem da literatura como algo erudito para uma literatura de massas, assim, em que os próprios leitores interagem e participam da construção da história, nem que seja por meio da exigência, assim. Isso, exatamente. E o efeito das histórias do Sherlock Holmes no público em geral, ele era tão forte que quando o Sherlock Holmes morreu numa história, o Conan Doyle recebeu ameaças de morte de leitores e foi obrigado a reviver o personagem e continuar escrevendo, assim. Então, olha que chega num ponto um pouco, assim, sem banalizar a palavra, né? Mas chega num ponto meio louco, assim, de relação com os ouvintes e tal. E se você pensar no escritor como um trabalhador, o Conan Doyle não podia aposentar. Ele não podia aposentar. Ele matou porque ele queria umas férias. Só quando você morrer, é que nem crossfit, cara. Só quando você morrer. Uma dica cultural adiantada, o vídeo do Rock Crossfiteiro, o Lucas achou uma pérola da internet, por favor, ouçam isso. Tá, vocês vão ver que o CrossFit também, que nem o Conan Doyle, é infinito, não dá pra se aposentar. A gente esqueceu de comentar um certo aspecto dos romances policiais, que é a metalinguagem, o jogo intertextual, né? O Dupin, criado pelo Poe, ele reconhecia aspectos do mundo fora dele, assim, e falava de outros detetives. Tem até momentos em que ele critica o Vidocq, que é aquele detetive que a gente falou que era imerso no mundo do crime como um ex-criminoso e, portanto, usava esse conhecimento mais empírico pelas relações que ele tem com as pessoas que coabitam esse mundo, assim. O Dupin, ele criticava o Vidocq até para se diferenciar e diferenciar o próprio método dele. E no Conan Doyle, o Holmes vai lá e critica o Dupin também, sabe? E se diferencia do Dupin, sabe? Essas críticas são feitas para marcar uma singularidade do romance. Para quem elas são ruído para quem não conhece a história, não faz diferença.
Mas para quem é íntimo da literatura policial, essas críticas elas servem para a pessoa se interessar mais ainda, sabe? Pensar, pô, peraí, isso é diferente do que eu já conheço. Sim. E quem também fez isso foi a Agatha Christie, né? Sim. Também se referenciava ao Sherlock Holmes e tal. Sim, que o Poirot, que seria um dos detetives principais dela e que segue essa linha clássica desse tipo de detetive meio máquina de pensar, ele também criticava o Sherlock Holmes. Assim. Então vocês sabem onde isso vai dar. Assim, Uhum. E a Agatha Christie, ela criou vários personagens e detetives diferentes e ela brincou um pouco mais com a fórmula básica que o Edgar Allan Poe tinha inaugurado nos 3 contos dele, porque ela variou muitas coisas. Ela variou quem são os criminosos, ela variou quem é o detetive, variou qual é o crime e tal. Então, para não dar spoiler das histórias, vamos dizer só que ela ampliou muito os limites do gênero. Ampliou de uma maneira muito bem sucedida, porque ela é uma das autoras mais lidas do mundo. O livro dela, do Caso dos 10 Negrinhos, que aliás tem uma tradução horrível, né? E mudou a tradução para E Não Sobrou Ninguém. Que faz muito mais sentido, porque em inglês é And Then There Were None. And Then There Were None. Eu acho que esse é o título original, sabe? Não sei como que alguém pensou nessa tradução. Sim. É que nem o Psicose, né? Que em Portugal tem uma tradução que é o filho que era a mãe. Enfim. Eu acho que isso é uma zoeirinha, né? Tá. Enfim, esse livro, o E Não Sobrou Ninguém, ele está entre os 10 livros mais vendidos da história. Assim, junto com a Bíblia, com todos os outros. Pra vocês terem uma ideia da popularidade da Agatha Christie. Mas ela variou muito, né, o gênero. E eu acho que é sem exagero dizer também que a Agatha Christie ela meio que meteu o pé na porta desse gênero e falou todas essas convenções que não precisam ser respeitadas necessariamente. Tanto esse E Não Sobrou Nenhum, ele desrespeita uma regra, pelo menos básica, do romance policial, que é que você não pode conhecer quem é o criminoso até o final da história, sabe? Parece que você já começa sabendo quem é o criminoso nesse caso, né? Ela brincou bastante com essas características do gênero, mas ela não mudou a estrutura de criminoso, detetive e vítima. Sempre manteve essa tríade. Mas ela ampliou bastante. Por exemplo, tem um certo romance em que no final foram vários assassinos conjuntamente, assim, que seria uma regra que ela quebrou. Tem outro romance em que o próprio narrador no final é o criminoso, sabe? Então são algumas coisinhas, tipo... É interessante, né? Porque tem um livro do Van Dien, chamado 20 regras para escrever histórias policiais. E ela quebrou explicitamente algumas dessas regras. Né? Então, quem que vai escrever um livro de regras para escrever histórias policiais, sabe? E existe uma discussão, então, se ela inventou outro gênero, se ela destruiu um gênero que já existia, ou se ela ampliou o gênero dos romances policiais. Porque ela humanizou também, né? E ela também jogou lenha na fogueira da humanização também, porque os personagens dela eram muito mais complexos também, mais redondos. Ela trouxe também coisas banais, né, cotidianas para os personagens também. Não é uma história estritamente focada na dedução lógica do crime, por aí vai. Então ela colaborou com essa, na minha opinião, com essa ampliação do gênero. Né? Não deixa de ser policial, mas é diferente do Dupin, assim, não é a mesma coisa. Sim, tem o Poirot, que seguiria essa linha dos seus antecessores, o Holmes e o Dupin, e que critica o Holmes, inclusive. E tem a Miss Marple. Ela marca também uma boa diferença de metodologia de investigação, que ela tem um jeito mais intuitivo e mais pela experiência de vida de resolver os mistérios, sabe? Então a Agatha Christie ela também amplia o gênero, ela amplia as possibilidades de pensamento e investigação, sabe? Eu diria que ela consegue tirar o gênero um pouquinho dessa amarra de um pensamento puramente positivista. Porque ela também coloca a empatia, né, a serviço da investigação também, como uma forma de... Os fatores subjetivos eles são parte dos dados a serem organizados e investigados. Ela é mais psicológica, dá pra dizer assim, né? É mais psicológica, é verdade. A Agatha Christie, ela, enquanto foi ampliando a humanização, deixando os personagens mais redondos, ela foi deixando a trama mais inverossímil. A um ponto que chega num exagero, assim. Nesse ponto que ela meteu o pé na porta não só nas regras, mas em coisas que forçam a meio que a confiança do leitor, assim. Não é mais um conto que é possível você adivinhar junto, mais ou menos, algo que é
provável, assim. É algo que é possível no limite da realidade. Tem um exemplo que é bem problemático, aliás, que é uma narrativa em que principais cientistas do mundo ocidental são sequestrados e ocultados num sistema de portas blindadas a olho nu numa colônia de leprosos. Um deles consegue escapar porque ele colore a pele por pigmentação e faz inchar os lábios para se passar por um criado marroquino. Olha só, então além de não ser nem um pouquinho verossímil, é extremamente problemático porque ela acaba de descrever um cara que fez um blackface e que teria conseguido se disfarçar para sair, sabe? Isso, exatamente. Então isso acaba também gerando isso acaba também sendo uma certa, ao mesmo tempo que há uma ampliação e desenvolvimento da humanização dos personagens, há uma deterioração da racionalidade das tramas, dá pra dizer assim? Sim, dá pra dizer. Que inclusive começa a incorporar elementos mágicos também, né, sobrenaturais, substâncias desconhecidas e que não existem, sei lá, venenos orientais que matam a pessoa em 2 segundos, sei lá, umas coisas que não são reais, assim. Uhum. Tudo isso para manter o gênero atraente também, né? Porque à medida que o público leitor vai se acostumando com a estrutura do gênero, ele também vai sendo capaz de se adiantar, né? O narrador, assim, sacar, não, eu já sei que isso aqui não vai levar em lugar nenhum, já não sei. Então, tem essa necessidade, né, do gênero, ele apresentar novidades sem fugir da estrutura. E a Agatha Christie fez isso acrescentando elementos sobrenaturais e forçando a barra da verossimilhança, assim, né, da coisa. E muitos outros autores também estariam na mesma seara desse romance enigma que a gente trouxe aqui. A gente falou da Agatha Christie, do Conan Doyle e do Edgar Allan Poe, mas tem muitos outros para falar. Sintam-se livres para incluí-los aí, se vocês considerarem e tal. A gente acabou escolhendo por eles serem bons representantes desse tipo de romance enigma. Mas, dá pra dizer que algumas interpretações colocam a Agatha Christie como um momento de passagem, né? Isso, porque ela levou o romance enigma a seus limites. Tanto no aspecto, digamos, negativo, quanto no positivo, né? De um certo modo em que, mais do que isso, já sairia das convenções do que seria o romance enigma. E daí temos um surgimento de um novo tipo de literatura. O novo tipo de literatura que surge quando o romance enigma vai se tornando cada vez mais psicológico, vai forçando suas barreiras e tal, ele chega num outro gênero que é contemporâneo a ele, então não é uma evolução linear, mas são estilos que surgem mais ou menos na mesma época, que é conhecido como romance noir. Talvez por esse nome vocês não reconheçam, mas com certeza todo mundo já viu aquele filme em preto e branco que o detetive usa uma capa... Como é o nome daquela sobretudo? Usa o sobretudo e o chapéu e tá chovendo, assim, aí ele entra no bar e encosta o chapéu na chapeleira, assim, e tal. Ou ele tá no escritório dele com as persianas fechadas, assim, e com um destaque pra luz que tá entrando pelas frestas da persiana. Isso. E chega a cliente dele com um chapéu gigantesco, assim, tipo, uma dama da High Society, assim. Isso, exatamente. E tem aquela trama a narrativa dos pensamentos dele, enquanto ele vê a ação, sabe, as dúvidas dele. Isso, exatamente. Né? Essas são algumas imagens muito comuns desse estilo de romance policial que foi conhecido como noir, que surgiu nos Estados Unidos por volta da década de 20. E ele tem características diferentes daquelas do romance enigma, porque, embora seja uma história de investigação, onde esteja presente um crime, um criminoso e um detetive, eles se arranjam de maneiras diferentes. A gente não tem mais aquela coisa que tinha no outro romance, que eram as duas histórias, a do crime e a do inquérito, e a gente acompanhava só o inquérito narrado pelo Watson ou pela pessoa que fosse. No caso do romance noir, a gente acompanha os próprios detetives, quando são os narradores, ou então um narrador, um terceiro narrando o detetive durante a ação e a investigação. Então, no romance enigma, a história toda é um passado. Aquilo tudo já aconteceu e alguém está te contando o que aconteceu, desde o crime até a investigação. Tudo já acabou. No noir, só aconteceu o crime. A investigação está acontecendo. E você acompanha o detetive, que está muito mais imerso nessa investigação. Ele não tem aquela imunidade, invulnerabilidade que os detetives do romance enigma tinham, então ele se machuca, se ferra, é muito mais, né? Claro que tem algumas histórias que o Sherlock Holmes se ferra também, se machuca, não sei o quê, mas muito menos do que os detetives do romance noir.
E não é só na forma, né? Há uma mudança no conteúdo, no nível de violência, de ação que é exposto. E isso tem, que a gente vai trabalhar ainda mais, só que isso tem a ver com o contexto de surgimento do gênero noir. A década de 20, 30, na década de 30 foi quando se consolidou muito, assim, no começo da década de 30. Que aconteceu nessa época, né? Toda a crise do entre-guerras, né? Isso. Surgiu nas vésperas da Grande Depressão, surgiu nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, contexto de cada vez maior violência das relações sociais, um medo cada vez maior, uma irracionalização das pessoas, assim, uma crescente influência de outras linhas filosóficas que se contrapõem ao positivismo. Temos o quê? O Nietzsche já tinha surgido no século XIX, mas a influência dele veio posteriormente. E o Nietzsche, ele marca a crise da razão. O que ele faz, ele é chamado de filósofo dos martelos por um motivo. Ele destrói tudo que é estabelecido. Assim. Ele pega e demole todo o edifício que a filosofia construiu lentamente ao longo até a modernidade, né? Temos também o auge do existencialismo, né? Filósofos como Sartre, como Kierkegaard, que foi o precursor, Camus, sem entrar demais nesses filósofos, mas começa-se a se incentivar uma postura diferente da postura que o positivismo incentivava. O positivismo incentivava uma postura de otimismo, de confiança no progresso da humanidade, e tanto os fatores históricos que quebravam esse otimismo, quanto correntes filosóficas que inspiravam uma postura de desamparo, assim, que reconheciam o desamparo e a insignificância do humano num mundo que é indiferente a ele. Que o progresso da história ele vinha sendo justificado com correntes muito mais influenciadas pelo positivismo na filosofia e na ciência, com o surgimento do Estado moderno após a Revolução Francesa e tal. E, historicamente, o desenvolvimento disso foi a Primeira Guerra Mundial, que foi uma calamidade sem precedentes. O que os soldados viveram nas trincheiras era coisa que nunca tinha sido documentada e conhecida tão na pele, assim, né? E os soldados voltavam vivos da guerra contando essa história. Então, você tem uma crise também da organização dessa sociedade e, por consequência, dos valores que a organizavam. Portanto, também isso que o Jean chamou de crise da razão é a crise dos valores positivistas. Não deixaram de existir, mas foram questionados por todas essas outras correntes filosóficas. Cabe mencionar a galera da teoria crítica, né? Que são autores dos quais nós gostamos bastante. Entre eles, o Adorno e Horkheimer, que escreveu a Dialética do Esclarecimento. É um livro feito como uma crítica potente a tudo isso que está aí. Não, a crítica potente a todo esse desenvolvimento que a razão teve ao longo da história, no qual o iluminismo se converteu em positivismo e o positivismo se converteu numa espécie de destruição da própria razão, ao incentivar uma postura que exclui do que é possível ser conhecido, exclui do estatuto de verdade aquilo que não pode ser encaixado num método racional dedutivo, exclui e, portanto, incentiva uma postura que falseia o mundo, porque você exclui do que pode ser conhecido tanto aquilo que ainda não existe, quanto aquilo que é contraditório. Assim. Isso, a gente tinha falado mais cedo que o método científico rigoroso que a filosofia positivista defendia era aquele que seguia uma metodologia científica de maneira rigorosa e que reduzia ao máximo possível as influências dos sujeitos que conhecem e que desbravam as verdades do mundo. Pois bem, uma das críticas essa que o Jean está falando que foi feita ao positivismo foi justamente essa ideia de eliminar o sujeito na relação do conhecimento. Até porque são pessoas que decidiram eliminar o sujeito da relação do conhecimento. Isso pode parecer meio confuso, mas é uma escolha também subjetiva a eliminação do sujeito. Uhum. Então, e seguir o método ele foi criado por pessoas. Exatamente, ele não é associal, assim, não está fora da história, não está fora dos valores humanos. Então, o pessoal conhecido como da Escola de Frankfurt, né, dois eram o Adorno e o Horkheimer, fizeram também críticas muito fortes, ferrenhas ao positivismo e a tudo que ele deu origem. E essa crítica poderia se abater, pelo menos, sobre o romance Enigma no começo. Assim. A gente pode dizer
que o romance Enigma ele excluía da trama tudo aquilo que não estava dentro do enigma lógico. Todos os fatores, emoções, todas as contradições, as hipocrisias da sociedade, tudo que era feio demais para se encaixar naquilo, ou ao mesmo tempo tudo aquilo que era irracional demais para se encaixar na trama lógica era excluído da história. Então a história ela era uma abstração em que se pegava do mundo real aquilo que era digamos, a nata, assim, a nata do raciocínio lógico. Isso, que se encaixava no raciocínio lógico do detetive. Sim. Assim. E isso não é para dizer, vale fazer a ressalva, isso não é para dizer que o romance Enigma é pior que o noir, nem nada desse tipo. A gente está aqui falando assim. em tom coloquial, a gente está brisando em cima dessas histórias. A gente não está querendo decidir qual delas é a mais crítica, nem qual merece a carteirinha de história legal e outra não. São estilos literários diferentes que têm características que têm a ver com as sociedades da época que elas foram criadas. E se alguém acompanha a gente a todo episódio, talvez alguma dessas 5 pessoas que faz isso, já sabe que a gente curte muito brisar assim, em voz alta. Então o noir ele incorpora um pouco todos esses elementos irracionais que não tem a ver com aquela lógica pura, distante da realidade. Então tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque os detetives eles estão imersos na vida do romance, digamos assim. Eles são violentos, eles são corruptos, eles são imorais. O romance noir ele incorpora sexo, vulgaridade, sangue, tudo mais assim. O Sam Spade, né, que é criado pelo Dashiell Hammett, que é o criador do gênero noir, ele se envolve sexualmente com várias mulheres ao longo das histórias, inclusive de modos que não são aceitos pelas convenções morais tradicionais. Assim, ele tem um momento que ele é amante da mulher do sócio dele, né? E isso era uma coisa que se contrapõe bastante a esse tipo de detetive mais celibatário do romance Enigma. Assim, exato. Além do fato que enchendo a cara, assim. Eles são bêbados, eles têm problemas pessoais e psicológicos que não estão nesse lugar de admiração, como tem no Sherlock Holmes, exatamente, né? Assim. E eles são vulneráveis, como eu já falei antes, eles são assalariados, ao contrário dos outros detetives. O Sherlock Holmes e o Dupin, eles não trabalham com investigação, eles fazem isso porque eles gostam. Assim, é um hobby a investigação. Já o Sam Spade, que é o personagem do Falcão Maltese, o livro famoso do Hammett, ele é um assalariado. O trabalho dele é esse, de ser detetive, e o fruto do trabalho dele vai fazer ele continuar tendo um emprego ou não. Assim, então ele tem essa dinâmica. E ele é vulnerável não só porque ele mete a mão na massa, né? Ele está na ação e, portanto, ele pode ser atingido, diferente daqueles que analisam a posteriori o acontecido, mas ele é vulnerável também porque o raciocínio dele é imperfeito. Olha só, ele é humano, adivinha só, tem detetives que são humanos. Então, o raciocínio imperfeito dele faz com que muitas vezes ele fique se perdendo nesse mundo de pistas. Isso. E ele mesmo serve para tentar... Ele não confia na potência pura do raciocínio lógico dedutivo para resolver os problemas, assim. Para ele, mesmo com todos os indícios claros possíveis, isso ainda não consegue dobrar a realidade e as vontades dele. Exatamente. Tanto que o final das histórias de romance noir não são o desvelamento de uma verdade que já existia lá e digamos, existe um absoluto consenso sobre quem é o criminoso e uma prova lógica, e aquela é a única solução possível. O final dos romances noir geralmente são interpretações entre várias, e elas só são atingidas muitas vezes por meio do uso da violência. Então, além do fato de não existir um consenso acerca de qual é a verdade do crime, e sim uma interpretação no final, isso só é atingido por meio de uma violência explícita. Assim. Então, por um lado, você tem no romance Enigma a lógica como o elemento que organiza, e no romance noir a violência é o que mais organiza a história, digamos assim. E os papéis sociais de vilão e mocinho ficam mais borrados. Isso, exatamente. No ar. Porque o que distancia... Você percebe uma semelhança muito grande no quesito moral entre o detetive e os criminosos que ele persegue, nesse caso. Eles não são tão diferentes assim, eles só estão de lados diferentes de uma mesma luta. Isso. Assim. Por um lado... vale dizer também que nas histórias depois
as histórias... Depois que o Sherlock Holmes já era famoso, o Conan Doyle introduziu o Moriarty, né? Que é como se fosse o gênio do crime do Sherlock Holmes. Mas nessas histórias, o Moriarty, ele é praticamente um detetive do mal. De modo que ele é, digamos, um Sherlock Holmes... O anti-Sherlock Holmes. O anti-Sherlock Holmes. Já no romance noir, é um pouco o contrário, porque o detetive é como se fosse um criminoso do bem. Assim. Ele tem muito mais características do crime do que do... Qual é o contrário de crime? Sei lá, da ordem, assim, da sociedade correta. Não sei como dizer assim. Então você tem essa outra... Essa inversão da relação. Essa inversão, né, da relação entre o detetive e o criminoso. Continua vendo uma oposição simétrica, só que o foco é diferente, né? Exatamente. Então você tem essa imagem. Então temos aqui um detetive que também é imperfeito de raciocínio, imperfeito de formação, assim. Ele tem uma linguagem muito mais rude, muito menos refinada, assim. Tanto que o sucessor, né, que é criado pelo Raymond Chandler, que seria o Philip Marlowe, ele escreve, ele narra, ele é o próprio narrador, assim, ele segue essa mesma estrutura de narrar em tempo real. E ele comete erros de português, assim. E daí parece que teve um revisor que tentou corrigir os erros, assim. E o Ant, tipo, reclamou, falando, pô, é de propósito que eu tô escrevendo isso, sabe? Então, Sim. tipo, é interessante. São personagens imperfeitos em todos os sentidos. E uma imperfeição que foi confundida, né, pelo revisor como um erro do escritor e não como o estilo, né? O próprio estilo. Não, eu vou escrever sobre um detetive que não sabe falar na linguagem culta, tal, usa uma outra língua, né? Desculpa, eu falei erro de português, não, erro de inglês. É que nesse erro caso de inglês, mas erros gramáticos. Sim, erros gramaticais. Todos esses romances do gênero noir, eles convidam os leitores a participar de um outro jeito da história, né? Eles se envolvem mais, eles incorporam muito mais esse elemento do suspense em relação à ação, né? E não tanto da investigação. No romance Enigma, a participação do leitor era um misto de admiração pelo detetive com uma certa distância, né? Nesse caso, a gente está quase que lado a lado com o detetive, assim, e não sabendo muito bem o que vai acontecer, assim. Talvez uma certa leitura de costumes mais contemporâneos e não tanto modernos, assim. E que, pegando todos os elementos que eram excluídos, também dá para dizer que os romances noir assumem mais características de crítica social. Eles acabam expondo a parte suja da sociedade que não era colocada nos romances Enigma, assim. Eles acabam expondo essas relações íntimas que o mundo do crime e a sociedade burguesa capitalista tem, sabe? Essas relações de moralidade hipócrita de vários personagens, sabe? Tudo isso acaba sendo exposto e acaba servindo para o mundo do crime desses romances servir como metáfora para a sociedade em geral na qual a gente está imerso. Sim, né? Os romances noir, eles atestam a falência, né, daquelas instituições e dos valores modernos que a gente falou no começo do episódio, né? Tanto porque a polícia é corrupta, as pessoas são extremamente egoístas e a moralidade é falsa. As pessoas só são morais da boca para fora, né? O detetive é amante de não sei quem e tal. Então, de novo, sem querer hierarquizar os gêneros diferentes, é só uma diferença razoavelmente marcante. Assim, o romance de Enigma ele tem uma postura mais casual. Assim. Ele é um quebra-cabeça para o leitor passar tempo enquanto lê, assim, pelo menos inicialmente. O romance noir ele leva o leitor a pensar sobre a própria sociedade de um jeito mais crítico. Assim. Por mais que eu valorize algo que gera crítica social, não é pra comparar, falar que um é melhor que o outro, porque eu curto pra caramba. Eu li muito mais Sherlock Holmes do que qualquer outra coisa, assim, eu curto bastante, assim. Uma última coisa que falta falar é dizer que, atualmente, esses gêneros eles convivem, né? Um pouco parecido com o que a gente falou dos super-heróis no outro episódio, né? Que você tem vários tipos de herói ao mesmo tempo. Hoje em dia, bem, todos esses livros estão à disposição para as pessoas comprarem, adquirirem, ou então acessarem de outras formas aí. Digamos que é uma busca criativa. Formas criativas de buscar o material. E fica a questão, né? Por que um gênero não substituiu o outro, né? E eu acho que isso tem a ver, como a gente conversava antes de começar a gravar, que existem públicos muito variados e até são gêneros que se destinam a públicos diferentes, né?
E esses públicos ainda coexistem também. E até mesmo como você disse, assim, a mesma pessoa também pode, está permitido que a mesma pessoa queira ler Sherlock Holmes e também o Sam Spade, assim, não tem problema. Que mostra talvez que todas essas questões elas estão presentes ainda hoje em dia, né? Tanto a lógica positivista quanto a sua própria crise, assim. Ela se mantém presente na nossa sociedade. Talvez a gente não tenha... digamos que tem uma crise em que diferentes correntes de pensamento coexistem e uma não substitui a outra. E exatamente, isso também expressa o mundo da literatura, assim. Além do divertimento, né, que eles continuam rendendo para quem lê, essa crise na razão, não sei se nos valores, talvez a crise no próprio pensamento, né, ela se mantém, assim. E há elementos da cultura pop hoje em dia no qual isso está presente não só na forma de romance de detetive, né? Tem as séries, aliás, a série Sherlock do Cumberbatch é muito boa. Dispensa comentários. É uma aula de como a adaptação tem que ser, porque ela, digamos que ela muda todo o mundo da obra para o século XXI de um jeito que preserva o espírito. Assim. Então ela muda tudo para manter o espírito original da obra. E, ao contrário dos filmes, que mantém o ambiente inicial da obra, só que transforma isso num gênero de ação, assim, né? Mas não só nessas séries de detetive e livros de detetive contemporâneos, que a gente não teve como mencionar alguns que a gente não leu ainda. Eu queria ler, por exemplo, Rubem Fonseca, fica essa dica da matéria da Piauí desse mês sobre Rubem Fonseca. Do mês de março? Do mês de março, que vai sair em abril, né? O episódio. Não, vai sair em março, mas caso alguém escute... Sim, em abril ou em outro mês. Tá permitido também escutar em outros meses. Mas bem, não só nisso, mas também em obras que não são de detetive, mas sofreram uma influência muito grande, tanto dos estereótipos quanto do desenvolvimento de tramas, né? E uma que vale a pena ser mencionada é a série de TV House, na qual o House é praticamente um Sherlock Holmes da medicina, né? E é interessante que o próprio Sherlock Holmes foi inspirado no professor de medicina do Arthur Conan Doyle. Então você tem o ciclo médico, detetive, médico. Exatamente. Estamos esperando a série, então, de um detetive baseado no House. pra dar seguimento. Com bengala, assim, né? Não sei o quê. Mas que tem o quê? Tem essa mesma postura de, tipo, uma pessoa tem os sentimentos quebrados, digamos, assim, não tem a mesma relação afetiva com o mundo que os outros mortais, e tem capacidades dedutivas muito acima do esperado, assim. E inacessíveis aos outros, né? E tem essa mesma relação, Holmes, Watson, House e Wilson, né? Isso. É interessante, assim. Tanto que Holmes, House, né, tem os dois significam casa em inglês, acho que é uma referência direta, né? Não é nem inspiração. Eu acho que é uma especulação possível o fato de que se criou esse arquétipo desse personagem razoavelmente detestável, que foi como foi sendo apropriado essa figura do House, do Sherlock Holmes hoje em dia, e razoavelmente detestável, mas hiper eficiente nessa tarefa que ele se propõe a fazer. É uma imagem que está presente em muitas séries, né? Que são essas pessoas meio antissociais, mas extremamente eficientes nessa missão, nesse trabalho e tal. Esses dias eu comecei a assistir aquela True Detective que vocês falaram, e também tem o Rusty lá, que é um cara meio antissocial, mas que também tem uma certa forma de pensar que combina intuição e lógica, que é super importante para a investigação do caso lá e tal. Então... Eu gosto mais do Rusty do que desses outros, porque ele tem, digamos que ele não é eticamente quebrado, assim, que nem os outros, assim, ele não para ficar criticando o Holmes ou o House, assim, mas é que eu acho que às vezes tem uma apropriação problemática desse tipo de arquétipo do personagem que não é ético e não se importa com as consequências do que faz, se importa só com ser eficiente, assim. Que eu acho que isso meio que glamoriza uma separação entre a ética e o trabalho, assim, que é uma separação que ocorre hoje em dia à revelia da nossa vontade, mas que não precisava ser glamorizada, assim. Mas isso é só uma crítica minha e eu continuo curtindo House. Isso. De novo, tá permitido. Assim. Tá bom. Hoje a gente tá bom, hoje a gente tá... a gente tá misericordioso. Isso, misericordioso. E tem uma outra coisa também que eu queria especular aqui rapidinho, que é aquele momento de todo o programa que a gente se dá conta de que a gente é psicólogo e precisa falar também da nossa profissão, né?
Uma coisa muito comum quando a gente conhece uma pessoa e a pessoa fala que é psicólogo é aquela piada que se faz que é então você está lendo meus pensamentos, você sabe o que eu estou sentindo, você vai me analisar sem eu saber, sei lá. E isso me deixou com uma pergunta na cabeça que é a seguinte, assim, que é se o psicólogo é uma espécie de detetive da cabeça ou da alma, da psique das pessoas, vamos colocar como desse jeito. Assim. O que você acha? Bem, se detetive for que nem nesse estilo dos detetives de romance enigma, né? Não, a resposta é não. E por quê? Né? Porque o detetive, ele conhece sem se envolver emocionalmente com aquilo, né? Ele conhece, ele tem ele herda ainda esse paradigma do positivismo, do conhecimento como dominação do objeto de conhecimento, assim. Do conhecimento como algo que você faz contra o objeto, assim, como que aumente seu poder sobre o objeto. Sabe? E o detetive faz isso com as outras pessoas, inclusive, né? Ele, pelo conhecimento, ele aumenta o poder que ele tem sobre as pessoas em volta, assim, poder de previsão, poder de... Controle mesmo. Sim. Isso não é nada parecido com o que é um processo terapêutico, né? No processo terapêutico, o psicólogo, ele conhece pela aliança, não pela dominação, né? O psicólogo, ele estabelece uma relação de aliança com o paciente, o cliente. Há divergências de qual palavra se preferem usar. Mas digamos que é necessário estabelecer um vínculo de confiança em que os dois são aliados e os dois chegam conjuntamente à verdade. Perfeito, concordo com tudo isso. Eu acho que eu acrescentaria só que a razão e o pensamento fazem parte do processo terapêutico. Podem ser nossos aliados nesse processo. Mas eles têm que estar a serviço da liberdade, né? Não do controle, nem da repetição. Eles estão, enfim, eles são ferramentas que fazem parte desse processo que depende muito mais da qualidade da relação, da confiança, do vínculo, que deve servir para superar os problemas que as pessoas trazem, né? Eles não são um fim em si mesmo. Né? Isso, exatamente. Não se trata só de você ensinar as pessoas a pensarem de maneira hiperracional, coisa assim, até porque, um fato também, até para quem não é da área, existe uma coisa que na psicologia se chama de racionalização, que são as pessoas que são extremamente capazes de dizer racionalmente o que está acontecendo, assim, ou suas questões, mas essa racionalização justamente é uma forma de se defender da intensidade emocional, dos afetos que aquilo provoca. Então, ou seja, ela atua contra a verdade. Nesse caso, a racionalização atua contra o processo terapêutico. Então, não é só porque tem razão e pensamento que tá legal. Assim, né? Eu acho que o essencial é que na psicologia não há uma distinção, uma separação entre o método e a ética. O método, ele não está descolado da finalidade, né? Então não adianta você ser uma pessoa muito inteligente como psicólogo, compreender toda a teoria clínica e por aí vai, assim, ser capaz de racionalmente descrever os processos psicológicos, né? Existe um componente humano nisso tudo, né? É preciso também seguir aquele mandamento que o Buda fez não adianta só o ET Bilu, a gente vai acrescentar que o Buda, cara. Que é aquele meme do Buda falando, não seja um babaca. Não seja um babaca. Então também é preciso não ser babaca. E não seja babaca. A lista só aumenta, né? De recomendações. Sim. Daqui a pouco a gente lança os 10 mandamentos no nosso programa. Vai ser também. As 10 regras para ser um psicólogo. No episódio dos 100 mil seguidores vai vir isso. É isso. Aguardem até lá. Bom, eu tô satisfeito. Eu também. E você? Eu também. Eu acho que foi um episódio mais leve e menos denso do que os anteriores, porque a gente precisa dar uma descansada também, né? Sim. Mas eu achei que foi leve, mas naquelas, assim. Sim, teve... Pisamos num terreno complexo aí. Eu tô feliz. Beleza. Dicas culturais. Manda ver aí, começa você. Eu começo? Pode ser. Tá bom. Então, eu tenho 2 dicas culturais hoje, e uma delas é uma série do Netflix chamada Agência de Detetives Holísticos de Dirk Gently. Ah, sim.
É uma série que, infelizmente, teve 2 temporadas e foi cancelada. Só que eu curti pra caramba essa série. E eu tive algumas brisas com relação, enquanto eu estava lendo esse episódio, que me lembraram dessa série. Por quê? Na minha brisa, assim, enquanto o gênero noir, ele representa uma crise da razão e das instituições e do mundo, e essa crise é apresentada com pessimismo, eu diria que essa série de Dirk Gently's, que, digamos, ela apresenta um personagem que tem um modo de conhecer completamente errático e antimetódico, assim, um personagem que, tipo, ele só fica indo por aí na pura intuição e, de algum modo, ele tá onde ele tem que estar no momento que ele tem que estar. Essa série, ela apresenta essa tentativa, uma proposta de superação dessa crise da razão, por meio do abandono da razão, assim. Então, enquanto... É uma puta brisa, mas enquanto outras posturas, elas têm uma postura mais lamuriosa, uma postura de lamentação em relação à perda da possibilidade de uma verdade objetiva, à crise do pós-verdade, digamos assim. Essa série, ela, digamos, apresenta isso com uma certa alegria, assim, sabe? Ela apresenta uma postura de abandono do método e com alegria, assim. Tá. E não sei, me diverte bastante, assim, é uma série levezinha que foi cancelada, mas pelo menos a primeira temporada é bem legal, assim. E tem o Frodo como sidekick, né? Legal. O Frodo é o Watson nessa série, então fica aí a dica. Anotado. A minha primeira dica vai ser uma dica bem clássica. Acho que ela é o meu livro favorito da série do Sherlock Holmes, que é O Cão dos Baskerville, um livro publicado em 1902, há 117 anos atrás, tempo pra caramba, hein? E nele, o Sherlock Holmes investiga a morte do Sr. Baskerville, que é encontrado morto num pântano perto da casa dele. Tem todas as características que a gente já falou, e eu não vou dar spoilers do livro, porque ele vale muito a pena, especialmente para quem ainda não leu e tem vontade de conhecer alguma coisa de Sherlock Holmes, de ler Conan Doyle, eu recomendo esse livro. Ele não é tão grande e é bem divertido. E depois que você lê esse livro, você também precisa ler O Estranho Caso do Cachorro Morto. Por quê? Porque O Estranho Caso do Cachorro Morto, ele é narrado por um garoto autista que curte bastante o gênero de detetive, assim, história de detetive, assim. Ele, inclusive, tem um momento em que esse garoto, ele tá explicando, ele é narrado em primeira pessoa, né? E o garoto, ele tá explicando pra gente por que ele acha que o melhor história de detetive é O Cão dos Baskerville, assim, que é a história perfeita dele também. Coincidência? Sabe? E ele explica, ele tenta meio que provar, demonstrar por que é a melhor história desse gênero, assim, por que é bom, assim. Tem essas coisinhas legais, assim, o número das páginas são só números primos, por exemplo, sabe? Digamos que é um retrato bem respeitoso e cuidadoso de um discurso de um garoto autista. Ele é um livro muito elogiado por neurologistas, inclusive o Oliver Sacks, que é um neurologista pop, assim, escreveu O Homem que Confundiu a Mulher com Chapéu e tudo mais, elogiou bastante esse livro. E é um livro que expressa bem, por meio desse mistério que o garoto tenta resolver, assim, ele próprio se constrói uma trama de história de detetive, em que ele tenta resolver um mistério de quem matou o cachorro da vizinha lá, não sei o quê. Esse livro acaba expondo as experiências, o jeito de experienciar e as barreiras que as pessoas com síndrome de espectro autista passam, assim. Tem até um momento em que fica bem emocionante e a trama, assim, acontece coisas que me deixaram emocionado e que eu vivi essas emoções de jeito muito diferente do qual o narrador estava vivendo, sabe, o garoto, assim. Então há essa dissonância, assim, que é bem interessante como uma tentativa de compreender melhor como as pessoas autistas experienciam as emoções. Assim. Legal. Finalmente, a última dica desse episódio é um joguinho. Até agora eu não dei dica de jogo, mas eu tava... o Lucas é gamer também. Gente. Eu sou gamer. Já fui muito mais, graças a Deus não sou tanto. Mas é um joguinho curto, eu joguei nesses dias que a gente tava pesquisando para fazer esse episódio, eu fechei acho que em 4 horas, alguma coisa assim. Ele chama A Case of Distrust, que seria em português um caso de desconfiança. Passa em São Francisco na década de 20. Então, e é um jogo com uma temática no ar,
extremamente detalhada, com uma verossimilhança incrível assim, para os acontecimentos da época e com a narrativa no ar. E você é uma detetive que é acionada por um cara, porque esse cara recebeu uma carta ameaçando ele de morte. E aí você precisa investigar o que está por trás dessa carta e desse cara. Foi um jogo lançado em fevereiro do ano passado, tem um pouquinho mais de um ano. E é isso aí, uma coisinha leve para vocês se distraírem, eu acho que tem no Steam. Lembrando que todas as nossas dicas vão ter as referências no... todas as referências que a gente usou também vão estar na postagem. E outras dicas culturais que ficam ocultas todos os romances e autores que a gente mencionou, né? Fica como vale dicas assim, porque a gente deu um contexto que pode guiar o interesse, assim, eu gostei mais desse tipo de romance, não sei o que, e dá pra... que fique como uma boa introdução também ao gênero, né? Eu achei que a gente conseguiu fazer um sobrevoo bem legal pelo gênero do romance policial. Ele acabou sendo... Como eu falei, o livro da Agatha Christie está entre os 10 livros mais vendidos da história e o Edgar Allan Poe, ele está na Amazon entre os 20 livros mais vendidos também, na história da Amazon. Mas, Jean, infelizmente, na minha opinião, realmente, os livros mais vendidos do mundo são os livros de autoajuda e a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso. Então se a gente quiser... Resta saber se isso é cultura ou atuação profissional, né? A gente vai ter que decidir até lá. Então fica aqui como teaser. A gente vai criar uma série de anti-ajuda. Vocês podem esperar já, tá? Isso, mas de todo jeito, obrigado pela atenção e pelo ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tá bom? Beijão. Falou. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Vista pela intermediária contrária, deu trato, a bola fez abertura pela ponta canhota, soltou do jogo imediatamente para o domínio do jogador, que é Gilberto, ganhou pelo meio, agindo geral pela ponta canhota, deu tratos, a bola dominou. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Preparação de cobrança, no lance lateral, bate o Ronaldo entregando na frente para o domínio do Juninho, Juninho vira para Luizinho, daí para Pimentel, rei da raça do Vasco domina. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo, perdido en el siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido, perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido.